Aleluia, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Boa noite, queridos, vocês estão bem? Glória a Deus, é muito bom estarmos juntos para adorarmos, continuarmos adorando esse Deus maravilhoso. Que Deus tremendo. Quando nós cantamos Me Ama, aí nós pequenininhos perguntamos assim: Senhor, que amor é esse? Que fez com que tu rasgastes o céu e descestes para provar o teu amor a mim e a cada um de nós. Senhor, que amor é esse? Eu não mereço, nenhum de nós merecemos, mas tu resolvestes nos amar com amor eterno. Obrigado, Paizinho querido, por tua presença. Obrigado por tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque Ele nos constrange a sermos pessoas melhores, porque um Deus excelente resolveu amar pessoas tão problemáticas como eu e como você, mas Ele nos ama. Amém? Abra sua Bíblia na carta que o Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Amém? Eu espero, querido, mas vai ser projetado aqui no telão. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 9, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo do 9 ao 21, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Glória a Deus. Pai, esta é a tua palavra e sob ela nós colocamos a nossa vida. Te glorificamos, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos ensina a palavra, que nos ensina a amar a Cristo. Que nesta noite nós saiamos daqui abastecidos do teu ensinamento, no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento, querido, fique bem confortável. Amém. Amém. Max, diz para ele. É Max? Não, mas diz para ele o quanto Deus o ama. Cadê Max? Mas tudo bem, depois a gente fala. Tá certo? Só ele precisa me ver, né? Precisa me ver. Eu só quero dizer para você que Deus te ama. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E é muito bom. Sei que ele não ouve, mas é muito bom tê-lo aqui conosco. Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, aproximadamente, no ano 56 depois de Cristo, foi muito bom ele ter dado esses conselhos à igreja de Roma, aos irmãos
que moravam ali naquela cidade, ali naquela região. Porque Paulo bem sabia o que o Espírito Santo estava revelando a ele, quais os sofrimentos que aquele povo iria ter que passar por amarem a Jesus Cristo. Isso foi tão importante, esses conselhos que Paulo deu àqueles irmãos ali de Roma, porque cerca de 8 anos depois, no ano 64 depois de Cristo, um imperador chamado Nero achou de tocar fogo em Roma. Segundo Tácito, um escritor, ele diz que Nero, para se livrar da besteira que ele tinha feito, ele colocou a culpa nos irmãos que seguiam a Jesus Cristo, que tinham entregues a sua vida a Jesus. E isso desencadeou, queridos, uma grande perseguição, como nós conhecemos a história do sofrimento daqueles irmãos, sabe? E Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele dá esses conselhos, como nós lemos, tanto conselhos para nós que somos irmãos, que professamos a mesma fé, e conselho para que nós também venhamos a ter o cuidado, o equilíbrio com as pessoas que ainda não professam a mesma fé no mesmo Jesus que nós professamos. E hoje, nesse culto de ensino, eu gostaria de trazer um tema sobre atitudes equilibradas. Nós somos chamados, como igreja do Senhor, para termos atitudes equilibradas. Equilíbrio, eu entendo que no reino de Deus não existe essa matéria de axiologia. Eu acho que. No meu entendimento, quando a pessoa diz muito eu acho, é porque ele está muito perdido. No reino de Deus, eu entendo que uma das palavras mais importantes se chama equilíbrio. Aí entra na área de domínio próprio, equilíbrio, ações ou atitudes equilibradas, sabe? Equilibradas, porque nós precisamos a cada dia entender que nós fomos chamados a um reino equilibrado, a um reino do Filho, do amor de Deus, do amor do Filho de Deus, Jesus Cristo, a um reino onde não tem falta de coisa alguma, sabe? A um reino que não precisa de nenhum tipo de conserto, porque tudo é perfeito. E o Senhor quer que nós vivamos hoje como cristãos, como filhos que têm atitudes equilibradas. Está difícil? Está muito difícil. Mas quando nós buscamos praticar as ações segundo a palavra de Deus, a gente vai ter uma vida com atitudes equilibradas, com ações que as pessoas aí fora vão olhar para cada um de nós, não é pela nossa beleza exterior, né? Não é pela nossa indumentária, não é pela marca da roupa, a qualidade do tênis, vão olhar sim o nosso testemunho de vida e vão desejar verdadeiramente viver este equilíbrio proposto pela palavra de Deus. E que equilíbrio é esse, pastor Mário? Do que é que o senhor está falando? Né, Max? Agora eu estou te vendo. Max é Maxwell, querido que está interpretando ali. Tá? Que equilíbrio é esse? Paulo diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 15 em diante, ele diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Circunstâncias, se a gente for parar e fazer entrevista com cada um, se eu for te contar, Neto, as minhas circunstâncias, mas fica aí, tá? Estão difíceis para cada um de nós. E não é só para nós que estamos aqui nesta casa. É para todos que confessam o nome de Jesus nos 4 cantos dessa terra. Nos quase ou mais de 8 bilhões
de habitantes que existe nesse globo terrestre. As circunstâncias, às vezes, querem nos tirar da presença e tirar de nós o equilíbrio. Aí sim, quando esse equilíbrio ele é tirado das nossas vidas, nós vamos olhar tão somente para os problemas, para as circunstâncias. Vamos olhar tão somente para aquilo que tira de nós a vontade de orar, a vontade de meditar na palavra, a vontade de buscar outras vidas para o reino, a vontade de sair, de evangelizar, sabe? Seja a Olívia, aqui pertinho de casa, seja na Bolívia, não importa o lugar. Quando a gente perde o equilíbrio, a gente perde a vontade de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Por quê? Porque os que adoram a Deus hoje em dia, eu e você, temos o exemplo daqueles irmãos que lá no passado entregaram suas próprias vidas, foram usados como tochas humanas, sabe? Foram crucificados, foi toda sorte de malignidade, mas não negaram o nome do Senhor a que eles adoravam. E isso serve para mim e para você de exemplo. É histórico, mas serve de exemplo para mim e para você, para que hoje nós façamos aquilo que o Senhor quer que cada um de nós faça. E por mais que nós achemos que o que estamos fazendo é uma grande obra, a grande obra é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Eu e você não vamos no céu pelas obras que realizamos, que a obra já foi feita por Jesus Cristo, sim. Nós fomos criados em Deus para as obras, diz Paulo aos Efésios, para boas obras em Cristo Jesus, mas não são elas, não é aquilo que está postado no Instagram que vai te levar e me levar para o céu. Não é não. É bom? Estou dizendo que não é. É, para que as pessoas vejam que, eita, aquele jovem, olha, está ali, meu irmão, está ali, viajou para tão longe para falar para aquela pessoa do amor de Jesus a quem ele adora. Isso é maravilhoso, tá? Mas isso não é tudo. Na verdade, isso não é nada. Porque se o meu e o teu coração não tiver praticando dentro desse parâmetro das obras ou das atitudes equilibradas, talvez eu esteja buscando notoriedade, os holofotes para mim mesmo. Posso até dizer, importa que eu cresça e que ele diminua, mas será que as pessoas têm visto isso em mim? Têm visto isso em nós? Será que as pessoas aí fora têm olhado para a igreja e têm tido o desejo? Igreja não é o templo, não são a iluminação, não é o telão. Eu estou falando de igreja, organismo vivo, eu e você, que respiramos, que temos fôlego de vida. Será que as pessoas aí fora têm olhado para nós e têm desejado servir ao Jesus que nós dizemos que adoramos? Será que? Hoje, fala de tempo presente, nós somos chamados para termos atitudes que refletem nosso equilíbrio na caminhada cristã. Nossas ações devem servir de exemplo de uma vida transformada pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. E como o Espírito vai agir? Quando eu e você dermos o lugar. Parece até que nós somos mais importantes do que o Espírito Santo. Não é isso. Mas Jesus Cristo disse que está à porta e bate. Se nós abrirmos a nossa casa, Ele entrará, ceará conosco, sinônimo de intimidade, e nós com Ele. Ele espera que nós tomemos a atitude, sabe, de querer que Ele entre. A nossa casa fala da nossa vida. Ele espera que nós tomemos a atitude de querer deixar Ele fazer e organizar a nossa casa. Ele quer que nós sejamos testemunhas para as pessoas que nos rodeiam, para que eles percebam as nossas atitudes e desejem ardentemente participar dessa nova vida. Sabe? Dessa nova vida, novidade de vida a cada dia. Eu e você temos que testemunhar. No trabalho, na escola, em casa,
que é um campo missionário muito difícil de testemunhar, porque em casa eu não sou pastor Mário, em casa eu sou esposo, em casa eu sou pai, em casa, como é que está o meu exemplo? Como é que está o meu exemplo? E a minha vida depois do culto? Porque na verdade, a bem da verdade, o culto nunca deve terminar. A reunião vai terminar, tem um horário, mas o culto ele continua. Ele continua. Ele deve continuar na tua vida. Ele deve continuar na minha vida e na tua. Cultuar a Deus. Sabe, essa palavra cultuar passa na área de cultivar. É estar sempre cultivando a adoração. Todos os dias, em todos os momentos. Tendo cuidado com as nossas ações. Para que as pessoas, para que o evangelho do qual nós dizemos que somos alcançados por Ele, não venhamos a envergonhar aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Sejamos homens, mulheres, rapazes e moças, meninos e meninas, que já sabem o que querem, que sabem o Deus a quem serve, que sabem os princípios da palavra de Deus, que sabem que precisam testemunhar, sabe, testemunho. Minhas palavras têm que trazer no bojo o testemunho de vida, porque senão serão apenas palavras e nada mais, soltas ao vento. Se as pessoas não verem em mim e em você a atitude de um verdadeiro cristão, não de um religioso, que anda com uma foice, ou uma pá, ou uma enxada, cortando tudo, corta isso, corta aquilo, isso não pode. Não, mas é ser cristão, seguidor de Cristo. Eu entendo quando Jesus disse, aprendei de mim, eu entendo que ele disse, ei, eu sou o teu exemplo. Faça de acordo com o que eu estou dizendo. E nisto o mundo conhecerá que vocês são meus seguidores, quando vocês se amarem sem fingimento uns aos outros. Mas nós precisamos continuar sobre as atitudes equilibradas, quais sejam elas. Eu gostaria de destacar no que nós lemos, o versículo 12. Há 3 atitudes que nós precisamos praticar com equilíbrio. Versículo 12, acompanha aí. A primeira das atitudes é, alegre-se na esperança. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja, alegrar-se, viver alegre, demonstrar alegria, não é andar no meio da rua com quá, quará, quá, quá. Primeiro que a alegria é fruto do Espírito Santo. A alegria deve ser uma atitude interior, uma atitude espiritual. Está difícil, tá, mas o meu coração está alegre, porque eu sei em quem eu creio, eu sei que meu Redentor vive. E eu sei que Ele estará a bom termo até o dia final. Por isso meu coração está alegre. Na verdade é condicional, ele deve ser alegre. Todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Mesmo diante de dificuldades. Mas não olha para as dificuldades, olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Se você olhar para mim, você vai ver problemas e defeitos. Muitos, mas Jesus é perfeito. Agora eu e você precisamos refletir, como a lua precisa refletir a luz do sol. Pensa nisso, nessa configuração. Jesus é o sol e Ele é o sol da justiça. Ele é o astro rei, Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele não precisa de de ninguém para brilhar, mas já a lua, vou usar essa configuração que somos nós, precisa refletir a luz do sol. Então nós, eu e você, precisamos deixar brilhar a luz de Jesus que está em nós. E a alegria é uma dessas fases que nós precisamos deixar, testemunhar através dela. Mas o versículo diz, Paulo falando aos romanos, aos queridos, ele diz, alegrem-se na esperança, mas o que vem a ser alegria? A alegria é um estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou prazer excessivo. Alegria.
E Paulo ainda torna isso mais assim, sabe, mais contundente, quando ele diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você está alegre, igreja? Você está alegre, igreja? Glória a Deus. A alegria é um estado de contentamento, sabe? Quando ele diz assim: nós podemos ter alegria com o nascimento de um filho, e nessa igreja tem nascido muitos filhos, está chegando mais, né? O Alisson está chegando mais, então, alegria por nascimento de um filho, alegria pela vitória do teu time, que não é aquele, misericórdia, não falo o nome dele, mas ele venceu, é um tipo de alegria, mas é temporária, não é verdade? Né? Alegria de novos amigos que a gente ganha, isso é muito bom. Abraços e beijos. Como eu gosto de abraçar, eu sou meio, sabe? Eu sou meio chiclete, eu sou meio pegajoso. Então, se quiser abraçar, vem, né, pastores? Né, pastores? Vem abraçar a gente. Alegria, sabe? Por uma promoção. Quem não se alegra, né? Se quiserem me dar um aumento aí, fica tranquilo. Mas uma promoção é bom, tá? Mas são coisas temporárias. A alegria, no entanto, que a palavra de Deus nos exorta a que vivamos, é uma alegria que brota do interior, sabe? E é uma palavra, me ajuda aqui os professores de hebraico, há uma palavra hebraica para alegria, se chama shedivá, que vem de shadá, e traz a ideia de união, pois se relaciona com achad, que significa unificar. Ou seja, traduzindo, a alegria é um campo de batalha espiritual, pois o cristão, quando está unido a Deus, exulta de alegria, ainda que em meio à tribulação. Deixa eu dizer uma coisa, igreja. Já notou que a função do inimigo é tirar a nossa alegria? Porque quando a gente perde a alegria, a gente perde a força. Por isso que Neemias disse, quando estava ele e Esdras lendo a lei para o povo de Deus, e o povo começou a chorar, ele disse: gente, não pode ser assim. Por que é que vocês estão chorando? Olha, se alegrem, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Primeiro, igreja, a alegria vem do Senhor, e ela produz em nós o quê? Força. Já pensou? Quando a gente está cabisbaixo, a gente perde a força. A força de se alegrar, a força de transmitir a alegria para outras pessoas, porque é tão bom você chegar perto de pessoas alegres, sabe? Pessoas que põem o ânimo da gente para cima, a autoimagem para cima, agora tudo com equilíbrio, tá? Mas é muito bom. Então, a alegria que a Bíblia nos exorta a que nós tenhamos, é uma alegria que brota do nosso interior. Está difícil olhando as circunstâncias, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, esse verbo jazir significa dizer, o mundo está morto no maligno. E o Deus desse século, que é Satanás, tem cegado o entendimento de muitos para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Por isso que o mundo anda triste, mas eu e você, sabe, na minha cabeça eu vejo que Deus, é coisa da minha cabeça, eu vejo que Deus olha do céu, o mundo está aquela negritude, mas Ele vê tantos candeeirinhos aqui, tanta luz, sabe? A igreja dele se movimentando, norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudeste, e por aí vai. Sabe, esse povo que o mundo não entende, que loucura é essa? Um povo simples, mas que há um Deus que nos orienta e nos ensina o caminho. Logo, alegre-se, porque a alegria do Senhor é a tua força, é a tua, é a tua, é a tua, é a minha. A alegria do Senhor é a tua força, a alegria do Senhor é a tua, sabe, é Ele que nos impulsiona a vivermos mais um dia. Sabe, é Ele que nos impulsiona a cada dia, sabe, a termos a alegria. Eu fico pensando aqui na alegria de Ana, que era uma mulher estéril, quando Deus deu a ela um filho. Como era o nome do filho de Ana? Igreja? Como era? Oi? Samuel. A alegria de Ana, eu fico imaginando aqui a alegria de Maria, quando o anjo anunciou que através dela viria o Salvador do mundo. Eu fico imaginando a alegria de Isabel, a prima de Maria, a mãe de João, Raquel, né? Eu esqueci o nome, mas é esse mesmo. Diz aí, tá? Então, oi? Oi? Ah, sim.
quando Maria foi visitá-la, né? Que foi uma alegria tão grande que o bebê se mexeu na mão, na barriga dela, e ela começou a profetizar. Eu fico profetizando a alegria de Abraão, quando ele leva Isaac, sem reclamar, sem murmurar, que ele levanta o cutelo, quando ele vai baixando, ele escuta o balido de um carneiro. Balido é a voz do carneiro, quando ele faz, chama balido, tá? A imitação não foi muito boa, tá? Mas tipo assim, imagina a alegria de Abraão. Eita, o Deus da minha provisão. Imagina, querido, o Deus da minha provisão. O meu Isaquinho, eu acho que Abraão deu tanto cheiro em Isaac, sabe? Tirou ele daquela lenha, deu tanto cheiro. Eu fico imaginando. Agora, você pode imaginar o seu motivo de alegria nesta noite. Qual a alegria que o Senhor tem colocado na tua vida? A alegria da salvação. A alegria de ter o nome inscrito no livro da vida. A alegria de saber que um dia Ele raiará ali nas nuvens e virá nos buscar. E a Bíblia diz assim, que nós encontraremos com Ele nos ares e viveremos com Ele para sempre. Para sempre fala de eternamente, querido. Viveremos com Ele eternamente. É esse Deus que quer que nós vivamos a alegria, sabe? Coisas da minha cabeça eu coloquei aqui. Na verdade, quando uma pessoa está alegre, é como se o coração estivesse rindo e os olhos dançando. Já viu que a alegria transforma a nossa fisionomia? É isso, meu querido Douglas. A alegria, ela transforma a nossa fisionomia. Você percebe quando uma pessoa está alegre. Os olhos brilham como se ele estivesse dançando. E o coração cantando. Sabe, você vai cantar, você vai salmodiar na presença do Senhor. Se tiver dinheiro, se não tiver, se tiver saúde, se não tiver, se tiver na idade do condor, é condor em tudo que é junta, mas você é uma pessoa alegre. Alegre-se no Senhor. Não conseguiu resolver todas as coisas nesta noite, nesse dia? Alegre-se, Deus sabe o porquê. Se tem uma coisa que entristece ao coração de Deus, é murmuração. É a pessoa ser ranzinza. Na minha terra chama ranzinza. Entendeu? Reclama de tudo. Se a carne está salgada, reclama, né? Se tinha carne com caldo, reclama. Se tinha, aquelas delícias lá, reclama. Sabe, não está satisfeito com nada, né? Até na hora de elogiar, começa a elogiar, mas depois vem aquela palavrinha. Mas, aí, tudo que foi dito anteriormente, acabou. É uma pessoa para baixo, cabisbaixo, sabe? Não olha para o céu, não vê a maravilhosa glória de Deus através da natureza. Que a natureza não é mãe de ninguém, a natureza é criatura de Deus, é criação de Deus, sabe? Mas os céus proclamam a glória de Deus. Senhor, como eu sou feliz. Senhor, um dia faz declaração ao outro dia, sem que tenha uma só palavra. Você já viu como o dia foi lindo hoje? Na cidade onde nós estamos, há tantas luzes que não dá à noite para você olhar para o céu e ver a imensidão de estrelas que está no céu. Mas vai para um lugarzinho com menos quantidade de luzes e vê como é lindo as estrelas no céu. E Deus conhece cada uma delas e as chama pelo nome. Então precisamos nos alegrar no Senhor, sabe? Alegria por coisas materiais, não estou dizendo que é ruim. É muito bom, mas não deve ser o objetivo das nossas vidas, sabe? Porque quando uma só pessoa entende essa palavra e entrega a sua vida ao Senhor, a Bíblia diz que há mais alegria no céu por uma pessoa que se converte do que por 99 justos. Olha, que alegria tremenda. Você tem se alegrado quando alguém chega aqui e diz, eu quero esse Jesus. Você tem corrido para abraçar, você tem corrido para dizer, ei, eu sou teu irmão. Vamos para frente, que a hora anda. Sabe, a alegria é essa coisa, sabe, deixar o coração rindo e os olhos dançando. Anota isso aí, tá? Isso é uma frase célebre, tá certo?
E a esperança, alegrai-vos na esperança. O que vem a ser a esperança? É a confiança que algo muito bom acontecerá. A Bíblia diz que é muito feliz aquele cuja esperança está no Senhor. Salmo 146:5 diz o seguinte: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Ainda o profeta Jeremias, ele concorda com isso que disse o salmista, e ele diz que a pessoa que deposita confiança no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Essa pessoa nunca ficará ansiosa diante das circunstâncias da vida, sabe? Jeremias 17:7-8 diz o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. O ribeiro fala de rio, de riacho, alguma coisa assim. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Ou seja, queridos, o conceito da esperança, ele permeia. Ou seja, ele está presente em toda a Bíblia e em todo o Novo Testamento. A esperança, sabe? A esperança, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, nós lemos: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Esperança reside no nosso Deus, e assim Ele é chamado de Deus da esperança. Em Romanos 15:13 diz a palavra do Senhor: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos na esperança e no poder do Espírito Santo. A alegria produz a esperança. A esperança que o nosso Redentor vive, que Ele virá e não tardará. Ainda que alguns tenham a sua vinda por tardia, mas Ele nem tarda nem falha. Ele vem no tempo dEle, no tempo certo. Então, alegre-se na esperança, sabe? Porque Cristo em vós, sabe? Cristo em vós é a alegria da esperança também. Em cada um de nós, Cristo em nós. Ele quer que nós nos alegremos na esperança. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21 diz: por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam nele. Nele, queridos. Precisamos ter essas atitudes equilibradas. Deus, na verdade, Ele escolheu para si um povo ainda na eternidade. Na eternidade, lembra lá em Mateus capítulo 25, falando acerca das coisas futuras, Jesus diz assim, sabe, quando ele começa a dizer: olha, vocês me ajudaram, vocês me deram de comer, vocês me deram de beber, foram me visitar no hospital, e nós iremos dizer assim a ele: quando, Senhor, fizemos isto? Nunca te vimos. Ele disse: olha, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Já imaginou ele dizer assim: vinde, entrai no reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. É esse Senhor que quer que nós tenhamos a esperança que um dia Ele voltará para nos buscar, que um dia Ele estará conosco. Na verdade, Ele está conosco todos os dias, pois Jesus mesmo disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E Ele é o ajudador da nossa alegria e da nossa esperança. Ele não é a motivação, Ele é a inspiração da nossa alegria e da nossa esperança. É esse Jesus que eu e você dizemos que adoramos, mas precisamos refletir, precisamos deixar brilhar, porque a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, e perfume exala aroma, e que aroma nós temos exalado para que o mundo deseje esse Jesus que nós dizemos que adoramos. Temos exalado o aroma da bondade, da benignidade, do domínio próprio, da mansidão, da alegria, da paz. Temos? Se temos, e eu vou tirar o se, precisamos continuar deixando exalar, deixando que o mundo entenda que nós temos
atitudes equilibradas. Não somos daqueles, sabe, sabe, crente bolsa de valor. Uma hora está na alta, outra hora está na baixa, sabe? É aquela curva sinuosa. Precisamos ser como um rio de águas perenes. Sabe, aquele rio que nunca falta água, aquele rio caudaloso, tipo o rio Amazonas, que é o maior rio, né? Em profundidade, em dimensão, em volume de água, entendeu? Precisamos ser esse rio caudaloso, deixar a água do Espírito fluir através de nós, todos os dias de nossa vida, sabe, do nosso interior. A Bíblia diz que fluirão rios de águas vivas. E não são águas vivas aquelas que estão na praia, que queima a pele, não, querido. É águas vivas que transbordam para a vida eterna. Que água nós temos oferecido às pessoas aí fora? A água da alegria, a água da esperança. Glória a Deus. Pelo silêncio eu sei que é essa água que nós estamos levando a cada um de nós, sabe? A cada uma das pessoas. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados de forma alguma, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, a esperança está diretamente ligada à fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no capítulo 11, versículo 1, ele diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos, mas que nós temos a esperança que o nosso Senhor, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora não é no meu tempo, nem no seu tempo, porque a gente está muito fast, usando a palavra aí, tradução aí de fast, é isso mesmo, rápido. Fast food, a gente não quer mais em restaurante que demore para fazer a comida, é só fast food. Chegou, sentou, já está pronto. E às vezes a gente faz um pouquinho assim com Deus. Bora, Senhor, eu orei, cadê a resposta? O meu celular está mais rápido do que a sua resposta. Mas Ele diz, acalme-se, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sabei, sejam pacientes. Sejam equilibrados. Paciência fala de equilíbrio. Paciência não fala de lerdeza, não. Lerdeza é falta de vontade de fazer as coisas. Paciência fala de equilíbrio. O que eu estou esperando chegará no tempo certo. O que você está esperando, querido? Lembre-se, eu tenho esperado algumas coisas. Ainda não chegou, não é porque Deus é falho, não. Porque talvez eu tenho que passar por um processo para receber. Eu tiro talvez. Porque é necessário passar por um processo. É necessário. Processo de limpeza, de restauração, não é de reboco, não. O Senhor, a sua palavra não veio rebocar ninguém, não. Veio restaurar. Sabe o que é restaurar? É trazer de volta o original. Na minha vida e na tua. Mas caminhemos. Caminhemos. Sabe, outra atitude que nós temos que tomar, ainda, de acordo com o versículo 12, é que nós precisamos ser pacientes na tribulação. Eita! Paciência na tribulação? Eu estou aperreado, porque nordestino, ele se aperreia. Que nem eu, pernambucano, se aperreia. No lugar de ter paciência, de ter a autoimagem equilibrada, ele se aperreia. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, tribulações, mas tenham... Ele disse, tenham ânimo. Não, ele disse, tenham bom ânimo. Quer dizer que se tem o bom ânimo, também tem o ânimo que não é bom. Ele disse, tenha bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. E só há uma vitória que vence o mundo. É a vossa fé. É a vossa fé. Então, que a nossa oração seja, Senhor, aumente a porção da minha fé. Que é dom de Deus. Dom fala de presente. Precisamos receber isso, precisamos ter essa atitude equilibrada. A característica da paciência de uma pessoa paciente é que não perde a calma. E às vezes a gente acha que uma pessoa parada, uma pessoa lerda é calma. Às vezes não. Calma é equilíbrio diante das situações. É ser uma pessoa proativa, mas ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa sábia, com a sabedoria que é primeiramente pura, a sabedoria que vem do alto.
A sabedoria que faz com que nós entendamos que aquilo que ainda não chegou na nossa vida é necessário que ainda não tenha chegado, para que a gente venha a aprender com todas as letras, com todas as vírgulas e ponto e vírgula, o que Deus quer de cada um de nós. É um treinamento. A palavra para processo, uma palavra sinônima, é treinamento que nós estamos passando a cada dia. Ou seja, o paciente, ele nunca perde a calma. É a qualidade de quem suporta algo sem reclamar. Declamar é muito bom, agora reclamar entristece o Espírito de Deus, porque às vezes a gente acha que entristecer o Espírito Santo de Deus é só quando é um pecado público, que muita gente, mas rapaz, aconteceu aquilo com o pastor, mas não, às vezes quando eu deixo de louvar, de exaltar, de glorificar, e fico só reclamando das coisas que não deram certo na minha vida, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Precisamos ser pacientes na tribulação. Sabe, a paciência também fala de resignação. É uma virtude que faz com alguém suportar algo sem perder a calma. Sabe, aguentar com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza, uma ação maldosa. Na verdade, paciência é a faculdade de não desistir facilmente de uma coisa. Perseverança. Quem é paciente, persevera. Quem é paciente é longânimo. Longanimidade fala de capacidade de suportar sofrimentos por vários dias ou vários períodos. Longanimidade. E longanimidade, igreja querida, é fruto do Espírito Santo. E eu já caminho, que a hora já está indo, sabe? Nós precisamos entender isso, sabe? A paciência na tribulação. Como vencer, como ter paciência na tribulação? Orai sem cessar. Sem cessar fala de orar continuadamente. Eu não só oro de olho fechado, porque se eu for orar de olho fechado no meio da rua, eu posso bater num poste ou ser atropelado. Pode orar de olho aberto onde você estiver, no ônibus, no táxi, no aplicativo, em casa, no trabalho, na escola, sabe? Ore em espírito, sabe? Ore. Mas nunca pare de orar. Orar é dialogar com Deus. Não precisa de uma coisa marcada. Não precisa de uma repetição. É natural de filho com pai. Deus entende o nosso linguajar. E aquilo que a gente ora que não está de acordo, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, querido. Não te preocupa, que às vezes nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo nos ajuda e nos socorre. Amém, igreja? É isso que nós precisamos fazer. Continuar tendo atitudes equilibradas na presença do Senhor a cada dia, sabe? Porque o Senhor, Ele quer que nós andemos sempre em novidade de vida, sabe? A palavra grega para paciência é uma palavra, e hoje eu estou trazendo algumas palavras gregas, mas não se preocupe, sabe? É uma palavra interessante que fala que nós precisamos trazer cada dia a nossa paciência equilibrada. A palavra grega, o termo grego para paciência é macrotomia, que significa dizer, indica a qualidade de alguém em suportar um sofrimento prolongado ou uma intensa provocação. Ou seja, é a qualidade de ser longânime, tardio em irar-se. Paciência. Paciência não é falta de atitude. Paciência fala de atitudes equilibradas. Eu e você precisamos ter essa paciência na tribulação, porque o mundo está puxando a gente cada dia mais para ficarmos atribulados, como a gente diz, aperreados. Mas o Senhor diz: o que queres que eu te faça? Deus, dá-me uma porção de paciência. Virão as provas, virão. É o treinamento. Porque precisamos saber se aquela qualidade do fruto do Espírito Santo, de longanimidade na nossa vida, de paciência,
está presente. Quando chegar um momento de tribulação, qual será a nossa reação diante das agruras da vida? Qual será a nossa reação? Será de equilíbrio? Será de uma pessoa que tem uma atitude equilibrada? Será de uma pessoa que em meio ao caos chega e com uma palavra de sabedoria põe ordem em todas as coisas? Que homem, que mulher, que palavra. Não é uma palavra que a gente não entenda nem o significado, não é o português, sabe, erudito, não é disso que está falando, não. É uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. É aquela palavra que vai à divisão de juntas e medulas, alma e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus que nos dá a sabedoria para resolver as coisas. É aquilo que a gente comentava um pouquinho antes. Às vezes as pessoas estão contando para a gente os seus problemas, a gente diz, meu Deus, como é que eu vou resolver? Mas o Espírito que está em nós, às vezes com uma atitude, às vezes não precisa nenhuma palavra, as ações ou os problemas são resolvidos, porque é o Senhor que quer que nós tenhamos equilíbrio nesta hora, sabe, queridos? Então, precisamos entender que a tribulação, que é um evento, uma situação aborrecida, desagradável, é uma aflição, é um tormento, é uma adversidade, é uma sensação de tristeza, de aborrecimento, ocasionada por um dissabor ou por um desgosto, é uma dor, é uma infelicidade, é uma amargura. Mas sabe, existe um antídoto, é a palavra de Deus. Romanos 8,18 diz assim, Paulo: considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos espera. Está sofrendo? Então louve, foi cantado. É o culto do mesmo. Louve. Deus não é masoquista, Ele não tem prazer no sofrimento do seu povo. Mas até Jesus precisou aprender através do sofrimento. Porque o que Deus quer de cada um de nós é uma qualidade da atitude, obediência. Obediência, querido, obediência. Por fim, a outra atitude que o versículo 12 nos chama é perseverar em oração. Mas o que vem a ser perseverança? É a qualidade de uma pessoa persistente que não desiste jamais. Característica de quem preserva, insiste e não desiste de uma coisa específica. É uma pertinácia, é constância, sabe? É aquela pessoa que diz, eu consegui realizar o meu sonho através daquilo que eu persisti. Alguém aí está usando uma camisa que diz assim, vai doer? Como é que diz a camisa? Mas vai passar, mas vai curar. Sabe, persistir, ser... Sabe, não é ser teimoso, mas é ser uma pessoa assim que busca o objetivo final, sem se desviar do propósito. Mesmo que venham problemas, mesmo que venham os conselhos que não são conselhos da parte de Deus, para que a gente desista. E se a gente não tiver firmado e com equilíbrio, com as nossas atitudes, termina a gente sucumbindo às circunstâncias e desistindo, sabe? Nós precisamos ser perseverantes em oração, sabe? Em um paralelo a esse versículo, nós já lemos em 1 Tessalonicenses 17, 18, que diz, orai continuamente, sabe? Achegai-vos a Deus, disse Tiago. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a primeira atitude é achegar-se a Deus. É buscar conhecer a Deus. Como? Através da Bíblia, através da oração, através da busca da intimidade com o Senhor. Sabe? Nós precisamos perseverar em oração para continuarmos fiéis a Deus. Nós cristãos somos, vez após vez, incentivados a sempre orar. Lucas 11:9 diz o seguinte, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Logo, precisamos buscar constantemente a direção de Deus em todos os aspectos da nossa vida, através da oração. Agora, eu não posso chegar, orar e dizer, Senhor, hoje eu vou resolver um negócio.
eu vou orar em nome de Jesus e ora e sai e vai resolver o negócio. O negócio não dá certo. Diz, mas Senhor, eu sou teu filho, eu orei e o negócio não deu certo. Eu imagino que Deus responda assim, eu respondi alguma coisa? Que nós oramos, mas precisamos esperar a resposta do Senhor. Ela pode vir rápida, mas ela pode no nosso tempo demorar, mas não no tempo de Deus. Porque Ele está nos observando e Ele sabe que uma criança de 5 anos, ela não vai receber uma moto de 1.200 cilindradas, porque ela não está preparada para pilotar aquela moto. Então, no tempo certo, vai chegar, querido. Entende isso, igreja? Já estamos caminhando para o fim. Temos a certeza de que Deus vai responder os nossos pedidos, porque obedecemos os mandamentos do Senhor. Epa, não é qualquer pedido, é quando estão dentro dos princípios da palavra de Deus. Aí Ele responde, sabe? Ele responde e Ele quer que nós tenhamos a certeza que Ele vai fazer o máximo para nos responder, desde que nós façamos o máximo para agradá-lo, através da obediência, através da oração, sabe? Porque em 1 João 3,22 diz, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quer receber de Deus a resposta? Obedeça aos seus mandamentos, faça aquilo que agrada a Deus. Então, a resposta virá, mas virá no tempo de Deus. O nosso é Cronos, está correndo, mas o de Deus é Kairos, é tempo de Deus. E Ele quer nos responder às nossas petições. Concluo dizendo, somos verdadeiramente, e eu peço que o Ministério Louvor já esteja aqui comigo, somos verdadeiramente transformados para transformar o ambiente no qual estamos inseridos. Sabe, queridos, o ambiente no qual nós estamos inseridos, através do nosso testemunho, da mudança realizada em nós pelo Espírito Santo. Não importando quais sejam as circunstâncias, podemos e devemos nos regozijar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Redentor do nosso corpo e da nossa vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somos exortados a sermos pacientes na tribulação, a suportá-la com coragem. É justamente essa persistência invencível que transforma a aflição em alegria. Sabe? A tribulação em alegria, em glória. Devemos ser persistentes ao orar, pois é pela oração que trabalhamos e conquistamos vitórias. A oração enche a vida de cada um de nós de poder e o coração de paz que excede todo nosso entendimento. O mais próximo que cada um de nós pode chegar de Deus é através da oração. Então, oremos ao Senhor com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio de paz, com o coração cheio de graça. Deus, em Jesus Cristo, nos ajude a sermos sempre alegres na esperança, pacientes na tribulação e que venhamos a perseverar em oração. Amém?